Assim como há gente que tem medo do novo, há gente que tem medo do antigo. Eu defenderei até a vida o novo por causa do antigo e até a morte o antigo por causa do novo. O antigo que já foi novo é tão novo como mais novo novo. O que é preciso é saber discerni-lo no meio das velhacas velharias que nos impingiram durante tanto tempo. Fez minha cantiga de amor, ora meu amigo por mim, que nunca melhor feita. Mas como já é muito trovador, fez unhas lírias no som que me sacra o coração. Muito bem se soube por mim ali buscar quando a fez, enloar-me muito de meu freio. Mas, depran, por che me matar, fez unhas lírias no som que me sacra no coração. Dizet, amigo, em que vos mereci, por não quererdes comigo viver, e saberedes que não eu poder de viver, pois vos partirdes de mim, vos partirdes de mim. Então, se vos vive no poder, vive de mim, e bem você estará. Na vereis sempre que vos gracie. Casse vos furdes e vos eu não viverei. Amigo, Oi. Márcio de Souza é o nosso novo alaudista. Com licença. Essa é a Eliana. Tá chegando a Marina e o Cristian. Quando tá quase acertando a altura, passa.
entre si. Dá um azinho aí. Tá alto, deu. Já subiu. Ah, não pode estar. Tá calibrado isso aí? Olha. Toca a câmera, não. Abaixo. Deu? Já não podem ser contentes lembranças desesperadas, pois vossas glórias passadas morrem de males presentes. E quiser revisitardes o príncipe vital, que cuida que o seu mar está todo em lembrardes. Fazem-vos fitur ausentes lembranças desesperadas, deixai que glórias passadas morram de males presentes. Realmente foi em 1964 que eu comecei a cantar no Coral de Câmara da Filosofia da URGS, né? Que era regido por Madeleine Ruffier, que foi assim um mundo sonoro totalmente novo, porque ela em 65 criou o Madrigal da URGS, onde eu participava, e a gente fazia então já música medieval naquela época. E em 66 Isolde Frank criou um quarteto de flautas doces, do qual eu também participava. Este quarteto, em 69, começou a se chamar Conjunto de Câmara de Porto Alegre, né? Foi registrado com esse nome porque ele se ampliou. A gente começou a fazer mais música barroca, que necessitava então de baixo contínuo, cravo, violoncelo. Ainda havia alguns instrumentos mais, como flautas doces, oboé, fagote. E em 73, Madeleine faleceu. O Madrigal, depois que ele se uniu com o Quarteto de Flautas, ele vai se tornar cada vez mais um conjunto instrumental de música barroca. E a formação era flautas doces e piano. Naquela época nós ainda não tínhamos cravo aqui, então era piano. E foi nessa capacidade então que eu entrei no conjunto, ou permaneci no conjunto, e foi nessa capacidade também que eu recebi a minha primeira menção na imprensa. Uma crítica do Bruno Kiefer no Correio do Povo, a primeira menção a meu respeito na imprensa, e que ele dizia que o pianista do conjunto tinha uma tendência a correr um pouquinho demais. Os instrumentos, eles foram adquiridos conforme as possibilidades que os músicos tinham de executá-los. Né? Se alguém tocava bem flauta doce, então se adquiria flautas doces renascentistas, toda a família das flautas doces renascentistas, outros instrumentos de palheta dupla interna, com métodos adequados para as pessoas, então, né, aprender, estudar o instrumento, mas tinha que ter uma boa base no instrumento atual. Essa memória, ela é um pouco obscura para mim. Eu realmente não lembro as circunstâncias que cercaram saídas e entradas, e também não lembro como é que nós fomos transformando o conjunto de um conjunto essencialmente de música barroca para um conjunto de música antiga. Me parece que se deu paulatinamente com a saída de alguns elementos que tinham certas habilidades e com a entrada de outros elementos que tinham outras habilidades. Assim é que foram sendo adquiridos instrumentos. Me lembro, inclusive, do primeiro cravo que nós tivemos, que foi um cravo
horroroso construído aqui no interior do estado, um cravo absolutamente intocável, não intocável por precioso, mas intocável por vagabundo, e era um horror tocar nesse cravo, e eu, que era um pianista primeiramente, depois cravista, terminei tocando saltério e organeto. Em alguma percussão, como todos no conjunto sempre dobram a percussão, eu fazia isso também. O conjunto já tinha as flautas renascentistas todas, os instrumentos de palhetas também, a viola de roda, aí a harpa tinha chegado neste ano, aí com o tempo ainda se comprou uma flauta transversal, a renascentista, o Cortot, aquela palheta mais grave, essa também foi depois, as rabecas, o alaúde, o dulcimer, todos esses eu fui vendo chegar, assim, e mais algumas coisas de percussão. O darbaque também veio depois. Bem complicado, bem complicado. As flautas doces e palhetas ainda é mais fácil porque tem a fábrica Möck na Alemanha, né? Então, o meu tio, nas suas viagens de negócio, é que trazia pessoalmente em sua bagagem pessoal. Por exemplo, quando ele trouxe a viela de roda, andou 18.000 quilômetros com a viela de roda nos ombros, né? Foi feita na Áustria por um artesão em Viena. Aí chegou aqui na alfândega, eles não queriam deixar passar, sempre aqueles problemas, né? Diz, não, mas é meu instrumento, então toque. Então ele, que não tinha noção de viela de roda, com aquela coisa totalmente desafinada que parecia uma roda de carreta, né? Ele tocando a viela de roda, esse é meu instrumento. Os homens se horrorizaram, mas era o instrumento dele. Então, cada instrumento tem uma história. Eu me lembro do primeiro concerto, eu toquei viela de roda também no conjunto. E eu me lembro que o concerto inaugural da viela de roda foi um concerto em Santa Maria, onde fazia um frio terrível, um auditório extremamente úmido, e a viela de roda eu tive que tocar, improvisar a maneira de tocar, porque ela desafinava na minha mão. E eu tocava, e a viela de roda não se presta a grandes floreios, ela faz mais bordões, notas longas, e a nota longa ia mudando o seu caráter segundo a segundo. E realmente é uma coisa, mas aí é uma coisa traumática que beira o anedótico. A Elda, uma vez, estava estudando na casa dela e a irmã dela veio correndo. Ai, o que foi? Elas moravam antes, né, pra fora, né? Não, acho que é um enxame de camatim que está chegando. Camatim tipo de abelha, né? E ela disse que aquele barulho, que era uma abelha chegando na casa, foi fechar as janelas. Isso a Elda conta uma vez estudando. Os sopros são uma extensão da pessoa, do sopro humano, né? Isso é. E também esses instrumentos têm uma afinação natural, assim como a voz, quando canta, tem uma afinação natural. Não é a afinação temperada que um piano ou um teclado eletrônico tem. São cordas de tripa, que nos instrumentos tipo viela de roda, né? E essa afinação natural, ela tem que ser trabalhada, o ouvido tem que ser trabalhado para ela ser precisa. Isso também não é fácil.
Tudo exige muito tempo. Só vivenciando esse papel como participante do grupo, como público, educando o ouvido, ou convencendo o ouvido que ele está ouvindo realmente aquilo que ele está ouvindo, não se assustando com certas sonoridades. Ah, mas está desafinado, mas é desafinado, sempre foi desafinado. Se tocar afinado não é música medieval, não é música renascentista. Porque esse próprio conceito de desafinação, ele é muito fluido, ele muda com a história. Nós estamos recuperando, o conjunto estaria recuperando uma sonoridade bastante distante da nossa realidade sonora. Esta é como Santa Maria fez em Rocamadour, descenderam a candeia na viola do jograr, que cantava ante ela. E por aquesto milagre vos direi, de que sabor haveredes poiluirdes, que fez em Rocamadour a Virgem Santa Maria, Madre de Nostro Senhor. Ora oído o milagre, e nós contar-vos-lo-emos. A Virgem Santa Maria, tudo saludo a vivimos, cantando com alegria, quanto silvinho tindimos. Jograr de que se unir, irá fino de sigrar, e muito cantar sabia, e muito melhor de olhar, e todas as igrejas da Virgem que nunca par, seu lá sempre dizia, per quanto nos aprendemos. A Virgem Santa Maria, todos a lua vivimos, cantando com alegria, quanto seu bem aprendemos. Aqui na esquina cantava, irá Madre de Deus, estampa nossa imagem, jurando nos olhos seus, e pois diz, ai gloriosa, se vos trazem estes meus cantares, unha candeia nos dade, a que sem ele. A Virgem Santa Maria, todos a lua vivemos, cantando com alegria, quanto seu bem aprendemos.
tive contato com música antiga, né? Quando tu nasce numa casa que tem um conjunto de música medieval, é impossível não ter contato, né? Então a gente sempre escuta muito, né? E as sonoridades são diferentes, assim, principalmente os instrumentos de época, eles têm bastante harmônicos, assim, um som rico, eu acho um som muito rico, porque os harmônicos são diferentes, as cordas são de tripa, então parece que o instrumento vibra de uma maneira diferente, assim, o som é mais limpo e é aberto, assim, né? Apesar de não ter menos volume, né? Mas é uma maneira diferente, assim, de sonoridade, uma sonoridade mais delicada. Não, eu quando comecei a estudar flauta em Bagé ainda, eu comecei a descobrir a parte renascentista e alguma coisa de medieval. Porque, claro, o meu estudo era de piano, né? E aí o piano barroco pra cá, né? E deu. Então, realmente eu não tinha acesso. Mas com a flauta doce eu comecei a conhecer. Então eu já conhecia e gostava. Gostava muito disso. Então, quando eu descobri um conjunto que fazia só esse tipo de música, fazia medieval e renascentista, né? na época que eu entrei, eu fiquei muito feliz. Eu acho que a gente tem que ter uma ideia do todo, como funcionava, ou imagina-se que funcionava a cabeça das pessoas nesta época, como é que era a parte de história e literatura e tudo. Então essas ligações, assim, que eu acho que a gente tem que ler muito sobre a história, né, e todas as outras artes da época. É difícil dizer, né? Eu gosto dessas coisas diferentes, eu gosto de ouvir música, eu ouço alguma coisa de música clássica, esse tipo de música eu nunca ouvi, assim, ouvi alguma coisa medieval, alguma coisa, mas eu não tenho, assim, uma paixão secreta. Eu tenho uma paixão pela música tocada ao vivo, eu acho interessante o instrumento sendo tocado ao vivo, eu acho interessante a sonoridade do conjunto, isso é muito interessante, né? Os instrumentos são diferentes. Antes de entrar no conjunto, eu já conhecia toda a parte teórica, né? Acho que, né, um compositor deve se dedicar a conhecer como funciona, né, a música, a maior parte de música possível, isso incluindo épocas e culturas diferentes, e sendo música ocidental, que está na base da nossa tradição, do que se faz hoje, foi algo que sempre me interessou, né? Por exemplo, existem alguns instrumentos que se prestam muito para a execução de trovadores medievais, de músicas livres, porque aí existe apenas a melodia escrita, sem nenhum ritmo, e o texto. Então aqui nós temos que partir do texto, da compreensão do texto. Então nós já temos uma ideia. Esta música ela serve mais para espaços exteriores, requer um estilo de instrumento com mais volume. Uma outra é muito mais interiorizada, então requer um outro tipo de sonoridade. E aí é a parte mais rica e mais viva, esta experimentação, onde cada músico entra com as suas ideias na improvisação em volta desse texto, né, cantado. A prática de tocar no conjunto, porque é uma prática, em primeiro lugar, é bastante criativa, porque é uma prática muito improvisada. Na prática de música antiga isso é mais radical, porque o que tem escrito é só uma linha melódica com o texto. Todo o restante que se faz, na música dos trovadores especialmente, né, é uma grande improvisação, uma contribuição pessoal de cada músico. Também tem toda aquela coisa assim, a visão do grupo pra música. E isso é muito legal, porque daí dependendo da música e do grupo, muda muito. Um grupo vai pegar qualquer música do conjunto, vai fazer de uma maneira totalmente diferente. Então tem tipo assim, a cara do grupo. Não sei, o grupo todo foi se apaixonando por medieval, talvez porque a gente fosse mais livre para improvisar. Ao longo desse tempo, as músicas, as que eu toco, todas assim, eu sei que tem a minha personalidade, porque sempre eu criei em cima, né? E assim como as outras pessoas também criaram em cima. E eu acho que foi uma das coisas que nos levou a ir para o medieval. O próprio repertório do conjunto de câmara exige esse tipo de criação coletiva e é bastante difícil, a convivência ela se torna bastante difícil porque
realmente é um momento de aprendizagem, é um momento onde todos os músicos estão expostos nas suas eficiências e nas suas deficiências. Então é um trabalho bastante complicado. Mas não é um trabalho que difira de qualquer trabalho de música de câmara, de qualquer trabalho em banda de rock, em qualquer escola de samba. É o mesmo trabalho, é idêntico. É um mito achar-se que um grupo de música antiga, de tradição não escrita, onde o repertório ele é passado via oral e o que se tem é muito pouco, não serve para sustentar o próprio evento concerto ou o próprio evento peça musical. É um mito achar-se que esse grupo proporá maiores problemas do que qualquer outro. Qualquer trabalho musical em conjunto, ele propõe problemas terríveis. Nós agora, neste momento, estamos em tempo de descobertas. Tempo de descoberta significa justamente em comemoração aos 30 anos do Conjunto de Câmara de Porto Alegre, o programa, né? E tem 3 partes. A primeira, Suspirar e Morrer de Amor, são músicas castelhanas e galego-portuguesas do século XV. Então, esta parte é em homenagem aos 500 anos de descobrimento do Brasil. A segunda parte, Sons Contemporâneas, é a descoberta do novo, onde músicos gaúchos, compositores gaúchos, escreveram especialmente para os instrumentos antigos do grupo. Então, é a descoberta do novo dentro do programa. E finalizamos Tempo de Descobertas com a parte Virtudes de Dentro, que é música galego-portuguesa do século XIII, são as cantigas de Santa Maria, de Alfonso X Sábio. Então, iniciamos e finalizamos com raízes do nosso trabalho, e no centro está o novo. Tempo de Descobertas. Então, toda a música, no caso dessas que nós fizemos, ela tem, de alguma forma, ela está dialogando com o repertório de música antiga do conjunto, né? Então, eu acho que é uma coisa muito interessante isso. Quer dizer, isso fecha uma ideia de música antiga e música contemporânea. Porque música, eu considero música moderna porque ela é executada hoje para pessoas do século XXI. Então, quer dizer, isso eu acho que é um pouco que, afinal, pode ter sido composta há não sei quantos séculos atrás, mas é que ela está sendo executada hoje para as pessoas de hoje. Então, ela, de alguma forma, ela também é contemporânea, né? E parece que funcionou bem essa coisa da Renascença, contemporâneo e Idade Média. E fazer contemporâneo com os instrumentos do conjunto também é uma coisa diferente e
e que toca as pessoas, né? As pessoas normalmente saem assim, intrigadas até com toda aquela sonoridade, né? que representa. E eu particularmente gosto muito de música contemporânea também. Me parece que 30 anos, 40 anos depois, o Conjunto de Câmara está recuperando exatamente essa vanguarda do Kagel na década de 60. E essa experiência de unir instrumentos antigos com compositores de hoje, e eu não usaria o termo contemporâneos, porque aí nós estamos até confundindo cronologias com estilos. Essa experiência faz unir essas coisas que são absolutamente não congruentes. E essa incongruência que é interessante, essa incongruência é que, quero crer, vai fazer o conjunto crescer e vai fazer também a posição do conjunto no cenário da cidade se solidificar. É a última vez, é a última vez que abro os olhos, ai de mim, eles não viram mais o sol. Madeleine Ruffier, ela era uma regente de origem francesa, né? E tinha um refinamento muito grande na sua regência. Ela dizia assim, não, nós temos que formar o gosto do público, porque não adianta, eles não podem gostar daquilo que não conhecem. Então nós temos que apresentar o novo, mas o novo que é antigo, né? Mas para as pessoas o novo, porque elas têm que aprender a gostar. Eu vejo a Marlene seguindo muito uma linhagem que eu conheci com Madeleine Ruffier. Madeleine Ruffier era exatamente algo assim, que era uma pessoa que tinha uma extrema consciência do meio onde ela trabalhava e uma extrema consciência daquilo que ela queria fazer e da correção com a qual ela queria fazer o repertório que ela escolhia, que era um repertório absolutamente arcano naquela época, 30 anos atrás. Me parece que essa é a linhagem que eu vejo, que a genealogia nós poderíamos traçar dessa forma. É a Madeleine Ruffier e, em seguida, a Marlene. Eu tinha uma avó muito interessante, que lia muito para mim.
ela tinha círculos de leitura. Isso é uma coisa bem germânica, né? Então, pessoas de idade, de muita idade, era a tia dela velhinha, enfim, amigos, se reuniam e às vezes eu, pequenininha, ia junto com ela e ficava ouvindo. E era tão incrível isto, que um livro, romance, sei lá, literatura, era lido por uma pessoa, algumas páginas, passava para o outro, e eu ficava ouvindo. E o imaginário ficava totalmente diferente conforme a voz e a pessoa que estava lendo aquilo. Eu nem entendia às vezes o que era, né? Mas a sonoridade, isso era incrível. E eu acho que essas coisas têm que ser praticadas. Pode a criança muito pequenininha até não entender o conteúdo, mas ativa o imaginário. Eu acho que esta, mais do que música, é o que me lembra da infância. Mais do que a parte musical, é o som assim, de histórias lidas e contadas. O telefone, bem na hora. E isso é uma coisa interessante, porque eu acho que a personalidade das pessoas aparece na sua voz, e isso tem que ser mantido. É como se fosse a alma. E claro que Hildegard von Bingen já dizia, que nasceu em 1098, era uma grande visionária e uma mulher muito à frente de sua época. Ela já dizia que ela era o instrumento através da qual as visões que ela recebia e escrevia sua poesia e música, então ela era apenas um instrumento através do qual era executada essa música, né? Não era ela própria.
Eu acredito que o conjunto de câmara é uma escola de formação de músicos, né? Basta citar 3, 4 nomes de valor até internacional, né? Álvaro Pierre, né? O Celso Loureiro Chaves, o Arthur Nestrovsky, Silvano Scarinti. No conjunto de câmara, no entanto, há, claro, como era um conjunto de número variável de integrantes e com número variável, também variavam as pessoas, algumas saíam e retornavam, outras saíam para nunca mais voltar. O que aconteceu é que há efetivamente uma colaboração humana do conjunto de câmara na minha formação como ser humano. Aí sim, aí eu vejo influência de vida, de procedimento, de ética, enfim, de procedimentos como músico e como ser humano. O conjunto foi, ao longo de 18 anos, uma das coisas mais importantes na minha vida. Agora, o último concerto mesmo, né, e veio... Muitas pessoas, né, vieram falar comigo, então esse é teu último concerto, né? O Adolfo veio, me abraçou, disse que durante todo o concerto, pensando que era o último concerto que eu ia participar, que ele quase chorou, que ele estava quase chorando. Então eu me emocionei, foi uma coisa assim tão legal, né, de ouvir. Então tu vê que é mais forte, de certa forma, do que tu pensa. Não sei, eu acho até em termos de relacionamento de grupo também. Foi muito legal. Tu aprender a respeitar, assim, né, a opinião dos outros e tal. Então, na minha formação como músico, essa prática do conjunto, 7 anos, né, foi muito importante. E, especialmente também, além do fato dessa contribuição improvisatória de cada músico, o fato de ser um trabalho muito cuidado, em que a gente não se satisfazia com o mínimo. Às vezes até o melhor não deixava, né, a gente satisfeito. Ao longo destes anos, os grupos se modificaram sempre, né? A única pessoa que permanece a mesma é a Marlene e eu, né? Então, mas os grupos tiveram formações muito interessantes e um trabalho em grupo é sempre um aprendizado de vida, né? Era tudo em função do conjunto, né? A vida dela gira em função do conjunto, né? Claro. Tanto que a gente debocha, se acontecer alguma coisa com esses instrumentos, meu Deus, né? A Marlene morre, né? Na verdade, eu ainda não sei direito como é que vai ser a minha vida sem o conjunto. Não é? Porque praticamente todo o tempo que eu vivo em Porto Alegre, eu sempre estive com o conjunto, né? Eu ainda não estou assim, imaginando muito bem como é que vai ser no ano que vem. E na realidade, se hoje a gente fizesse um concerto com todos os integrantes do conjunto de câmara, primeiro, não caberiam no palco. Não caberiam nesse palco, seriam muitos, em termos de número. E depois não caberiam em termos de conflito pessoal. Porque, é claro, em todo o grupo, alguns saíram rompidos, houve brigas, houve discussões, que também é a parte rica desse trabalho. E eu, nas minhas alucinações, eu gostaria de ver um concerto conjunto de câmara com todos os integrantes que uma vez passaram por eles. Seria uma logística bélica.
gente dá muito valor ao que faz, e certamente as pessoas próximas também, e o público cativo, que sempre... O Celso Loureiro Chaves dizia, na década de 70, nosso público são sempre os mesmos 20. Bom, depois nos anos eu dizia, Celso, agora nosso público são sempre os mesmos 200. E assim ele foi ampliando. Tanto que para o lançamento do CD, nós conseguimos em 3 concertos de igreja 1.500 pessoas. Isso é um público considerável para música medieval em Porto Alegre, né? Interesse eu acho que existe. Me lembro assim de pessoas sair há muito tempo atrás de concertos dizendo assim, jovens, mas que sonzinho maneiro. Era música medieval. Eu escutei na rádio e corri pra cá. Ah, mas muito tri mesmo. Eu fiquei surpresa, estou encantada. Eu nem acredito que vim e pude ver essa coisa maravilhosa, sabe? Eu achei maravilhoso. A sonoridade, assim, é incrível e fica, assim, bem dentro do nosso tempo, assim, parece, né? Uma satisfação muito grande a gente saber que em Porto Alegre, foi o termo que eu usei agora, nós temos a prata da casa, assim, né? Tem gente que está fazendo música muito bem feita, de um jeito muito sério, de um jeito interessante, porque não adianta ser sério e não ser interessante. E o trabalho deles é sério e é interessante, e eu fico muito contente de saber que nós temos gente fazendo música antiga em Porto Alegre, e bem.